Bom pessoal, tô de volta nessa segunda-feira para trazer mais análise aí para vocês. Como sempre, vindo aqui no canal para trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de algumas altcoins e a gente vai ver como que tá o Bitcoin para curto prazo. Tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento aí no Bitcoin e nas altcoins também, tá? E hoje eu quero trazer aí para você o que você precisa ficar de olho no Bitcoin pro decorrer dessa semana, principalmente hoje, segunda-feira, com a abertura de mercado tradicional norte-americano, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa análise. Bitcoin subindo 0,5% aí hoje, já deu uma valorização de mais de 1%, que foi muito bom, ajudou muito no preço do Bitcoin, porque a gente tinha perspectiva de queda aqui pro Bitcoin até os 16.500, no qual eu não tiro de cogitação ainda o Bitcoin voltar um pouco mais, tá pessoal? A gente precisa ficar atento nisso daí, porque por mais que a gente tá vendo aí o preço do Bitcoin subindo um pouco, subindo aqui mais de 1% para o dia de hoje, já devolvendo 0,5%, mas a gente tem perspectiva de que ele volte um pouco mais aqui, principalmente para casa dos 16.500, 16.700, tá? Então, a gente tem aqui um ponto muito importante, a gente tem um padrão muito importante aqui no Bitcoin nesse momento, que é esse padrão que eu trouxe para vocês lá na sexta-feira. Tinha falado sobre esse padrão, na verdade na sexta e na quinta-feira tinha falado sobre esse padrão aqui que a gente poderia ver acontecer no Bitcoin, tá? Nesse momento o Bitcoin respeitou o topo desse canal e a gente vai ter o Bitcoin tentando vir buscar aqui de novo o topo desse canal, onde a gente vai ter um short para curto prazo, tá? Eu acredito que ele pode vir buscar essa região, pessoal, só que não para dar continuidade e subir de vez até os 18.500, 19.000. É como eu venho falando aqui para vocês frequentemente, tá? A gente vai ter uma valorização para que ele volte mais lá na frente e ele siga aqui nessa lateralização, volte de novo para os 16.500 para subir só lá na frente, no qual ele vai tentar buscar os 18.500, tá? Eu acredito que ele vai tentar buscar aí os 18.500, não para subir infinitamente, como eu venho falando aqui, mas para tentar ficar dentro desse padrão de lateralização até lá para janeiro, fevereiro. Lembrando que a gente já está em dezembro, daqui a pouco a gente tem janeiro, fevereiro, falta 2 meses aí, e a gente vai ter esses próximos 2 meses aí de lateralização. Então, por mais que a gente tenha Bitcoin voltando aqui para 18.500, 18.600, a gente vai ter essa volta de Bitcoin para continuar dentro dessa valorização. Isso quer dizer que a gente pode ter uma valorização grande, então logo em seguida a gente vai ter queda também. A gente não vai ter alta infinita ainda até janeiro, fevereiro de 2023, tá bom? Então o que a gente precisa ficar de olho aqui, principalmente para quem quer pegar trade em curto prazo, a gente precisa ficar de olho nesse padrão aqui, nesse canal que ele tá apontando para cima, e como eu sempre passo aqui para vocês, geralmente quando a gente tem um canal que aponta para cima, geralmente esse canal rompe para baixo, tá? E então a gente tem aqui o Bitcoin forçando esse suporte, esse nível aqui que vai passar a ser um suporte para o preço do Bitcoin. Se romper, a gente pode ter o preço do Bitcoin voltando aqui para essa região de 16.500. Ele já não vem mais para essa região de 16 para voltar a subir para cima, então a gente já não tem mais essa característica de trade aqui, tá? Já foi descartada essa característica de trade porque ele formou outro padrão e passou a subir. Então nossa próxima característica que a gente vai ficar de olho agora, pessoal, para que a gente possa estar pegando long, pegando o trade na ponta compradora, é a partir do momento que ele vir buscar essa região. Se ele conseguir buscar essa região aqui de 16.700 e conseguir segurar acima dessa região, a gente vai ter um long até o nosso ponto, nossa base aqui desse canal, que vai estar em 17.700. Então eu passo a ficar de olho em long nessa região de 16.700 até os 17.700, pegando aqui uma provável valorização aqui de 6 a 7%, isso em futuros, tá? Para montagem de carteira já passei para vocês diversas vezes onde eu tô de olho para compra. E chegando aqui nessa região, pessoal, a gente vai ter o Bitcoin segurando em um nível de resistência muito forte, tá? A mesma coisa se acontecer aqui de ele valorizar, se porventura ele valorizar, ele não romper e valorizar aqui até os 17.500, 17.600, a gente vai ter essas regiões aqui, essa região desse canal como um nível de resistência, tá? Então toda essa região que ele vier tocando aqui em cima, nessa banda superior desse canal, vai ser região de short. Por quê? A gente tem tendência de baixa. Obviamente, a gente tem uma força vendedora no mercado muito grande e todos os níveis de resistência que ele tocar, ele vai segurar, porque a nossa maior intenção nesse momento é vendedora e os compradores estão passando a se abster, tá? Então, os nossos pontos de resistência serão os nossos principais trades, que serão na ponta vendedora, fazendo short, tá? Então, todos os níveis de resistência aqui vai ser a partir desse canal, aqui no topo desse canal, a gente vai ter nível de short, tá, pessoal? Então, ele veio tocando nessa banda superior do canal, a gente vai ter short tentando buscar a banda inferior desse canal, tá? Como se fosse uma lateralização, só que nesse formato aqui. Então, é isso que eu tô de olho no Bitcoin, para pegar em trade, para montagem de carteira, já passei diversas vezes aqui para vocês.
mas não custa relembrar, principalmente se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, tá? Nesse momento, eu não compro Bitcoin na região que ele está agora, porque eu já comprei nessa parte inferior aqui em 15.916 mil. Então, se eu já comprei Bitcoin nessa região, eu não quero comprar Bitcoin aqui dentro dessa lateralização. Por quê? Se ele está dentro de uma lateralização, a gente pode ter pump, valorização, como eu tinha dito, e depois grandes quedas, tá? Então ele pode voltar aqui de novo para a região de 16 mil. Então não compensa eu estar baixando o preço médio ou comprando mais posição de Bitcoin em uma região de lateralização no qual a gente vai ter só incerteza. Eu prefiro estar comprando mais caro a partir do momento que ele confirmar o rompimento aqui de 19 mil, no qual eu só acredito que vai acontecer lá para janeiro. Fevereiro não vai acontecer esse ano e não vai acontecer, na minha opinião, antes de janeiro, tá? Para mim só vai acontecer lá para final de janeiro, início de fevereiro, tá bom? Então, eu prefiro comprar Bitcoin aqui no qual ele vai confirmar pra gente que a gente vai ter grandes valorizações, tá? No qual ele vai tentar formar um topo mais baixo que esse topo aqui de 21 mil. Ele forma um topo mais baixo, volta para formar um fundo mais baixo para dar continuidade lá na frente e romper esse topo. Então, eu vou pegar aqui nessa confirmação, nessa base de preço, nessa região aqui. Ou se ele voltar abaixo dos 16 mil, no qual eu ainda não tiro de cogitação, tá? Onde eu vou estar adicionando grandes posições de Bitcoin em algumas altcoins em 13 mil, 12 mil e 11 mil, no qual ainda acredito que pode acontecer, tá? Não tiro de cogitação aqui essa queda até essa região, porque a gente tem muita incerteza para o mercado, não só para o Bitcoin, mas para o mercado tradicional. E quando a gente vai olhar mercado tradicional, no mercado tradicional a gente ainda está com um nível mais positivo, com um entusiasmo melhor que o próprio mercado cripto. Então o mercado tradicional aponta pra gente coisas positivas, tá? No Bitcoin tem algumas coisas, tem algumas informações positivas ali que tá mostrando pra gente que a gente pode ter valorização até os 18.500, depois volta para romper só lá na frente, mas no mercado tradicional tá ainda mais positivo do que no Bitcoin, na minha opinião. Muita gente fala de recessão, muita gente fala de coisas negativas aí para o mercado tradicional, só que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas mesmo, tá observando os pontos positivos que tá acontecendo aqui no mercado tradicional. Mas quais que são esses pontos? Primeiro, aqui no dólar. A gente está vendo o dólar índice, pessoal, caindo muito. Tinha falado para vocês sobre essa possibilidade de rompimento aqui dessa curva parabólica. Já falei o que acontece ou o que poderia acontecer. A gente poderia ter queda aqui até esse nível de 105, tá? Dando uma queda aí de mais ou menos 8%, que é muita coisa para o dólar. E agora a gente tem o dólar rompendo esse fundo aqui de 104, no qual ele mostra pra gente, ele confirma pra gente nessa semana, na abertura dessa semana, que a gente tem tendência de baixa para o dólar. A gente está começando a ver mercados de baixo risco entrar em uma tendência de baixa. O que que isso significa? Isso significa que as mesmas pessoas que estavam procurando investir em mercado de baixo risco em todo esse período, tá passando a fugir de mercado de baixo risco e migrando parte do seu dinheiro para alto risco. A gente tem essa confirmação aqui também em títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Também já trago para vocês aqui a possibilidade de rompimento aqui dessa curva parabólica nessa região de 3,77%, e a gente pode ter continuidade aqui e ver os títulos de 10 anos caindo mais um pouco até essa região de 3,25%. Se a gente tiver rompimento aqui, assim como aconteceu lá no dólar, a gente vai ter tendência de baixa também para título. E se a gente tem tendência de baixa para título, todas aquelas pessoas que estavam procurando investir em baixo risco vai migrar o seu capital ou parte do seu capital em alto risco, porque vai passar a compensar o risco-retorno, porque o mercado está em tendência de baixa, está começando a formar fundo, então o institucional começa a olhar mercado de alto risco com outros olhos, e a gente vê parte aqui do dinheiro de baixo risco migrando para alto risco. E quando eu falo de alto risco, eu falo de ação, eu falo de índice, eu falo de Bitcoin também, tá bom? E a gente vai ver o que? Onde que a gente começa a observar os impactos positivos em mercado de alto risco? Onde que demonstra pra gente que o mercado de alto risco está começando a ser impactado positivamente com essa tendência de baixa de título e de dólar? A gente tem essa confirmação aqui, como por exemplo em S&P 500. S&P 500 já rompendo aqui a banda superior desse canal, no qual aponta para baixo, que geralmente vai romper para cima, tá? Então a gente já tem essa confirmação aqui no semanal de S&P 500, no qual ele rompeu pra gente aqui esse canal. A gente tem aqui as médias de 100 e de 50 bem próximo de ser rompido aqui nessa região, e a gente tem esse topo aqui em 4.284, no qual se o S&P 500 romper, a gente tem tendência de alta para S&P 500, no qual Dow Jones já está confirmando para a gente que a gente tem tendência de alta em mercado de alto risco. Então a gente já tem alguns mercados de alto risco, como por exemplo o Dow Jones, em tendência de alta. Então a gente está começando a ver o jogo virar, a gente está começando a ver o mercado tradicional começar
a virar. Ainda não virou, tá? A gente tem aqui Dow Jones mostrando pra gente que a gente tem tendência de alta. É um dos mercados, faz parte do mercado de alto risco, tá? Confirmando pra gente toda aquela nossa análise em mercado de baixo risco. Então, a gente começa a ver que lá na frente a gente vai desencadear um efeito em cadeia, no qual vários outros mercados de alto risco passam a ter uma tendência de alta também, no qual o Bitcoin vai junto. Então, para médio prazo é isso que eu tô de olho, tá, pessoal? Isso para médio prazo. Para curtíssimo prazo em trades, já passei lá no começo para vocês no Bitcoin. Então, no médio prazo eu fico de olho aqui no Bitcoin nessa região de 19 mil, no qual se ele romper, ele vai caracterizar pra gente ou vai mostrar pra gente que a gente tem uma tentativa de volta de tendência de alta, assim como tá acontecendo em Dow Jones e S&P 500, tá bom? Então, para Bitcoin é isso que eu tô de olho. E sobre altcoin, é importante a gente ficar de olho nas altcoins e principalmente aqui na dominância do Bitcoin, porque a gente tem dominância do Bitcoin em fundo, tá, pessoal? Quando a gente tem dominância do Bitcoin em fundo e a dominância do Bitcoin passa a subir, a gente vai ter o Bitcoin subindo bem mais que a maioria das altcoins. Então fica mais viável trades, operações ou compra no próprio Bitcoin, porque ele vai subir mais do que a maioria. Não vai subir mais que todas as altcoins, mas ele vai subir mais que a maioria das altcoins. Então a gente tem aqui uma tentativa de formação de fundo duplo aqui para a dominância do Bitcoin. Então o Bitcoin vai passar a subir nesse momento mais que a maioria das altcoins, tá bom? Então, algumas altcoins aqui passam a ficar desvantajoso fazer trade, algumas ainda compensa, mas se a gente tiver oportunidade de trade, vamos dar preferência aí para Bitcoin. Quando a gente vai falar de altcoin específica, a gente tem o token Hook, que foi lançado ali na Binance recentemente, tá? Nesse momento, muita gente falando sobre o token Hook, tinha feito vários vídeos aí falando sobre o token Hook, sobre a minha opinião do token. Muita gente discordou, muita gente concordou sobre a minha opinião, e a gente tem aqui as confirmações do que eu falei antes do lançamento, tá? A gente teve aqui o token Hook saindo a 10 centavos de dólar, depois a gente teve o pump até 5 dólares, tá? Muita gente reclamou de que não conseguiu pegar ou de que perdeu a oportunidade. Eu vi alguém falando nos comentários que perdeu a oportunidade de pegar o token a 10 centavos de dólar no lançamento e pegar toda essa valorização, mas não existe, não tem como você conseguir pegar essa valorização, porque isso daqui foi injeção de liquidez da Binance, tá? Então ele subiu até 5 dólares aqui como injeção ou por injeção de liquidez da Binance. Ninguém consegue pegar porque quando o gráfico abre, ele já abre aqui em cima e o preço já voltando. Então quem tentou pegar esse lançamento, pegou aqui em topo e vai ser muito difícil voltar a ter lucro com esse lançamento, tá? Então nesse momento a gente tem o preço caindo, a gente teve queda aí pro Hook, ele subiu pouco aqui pro curtíssimo prazo, em gráfico de 4 horas, em gráfico de 1 hora, mas na minha opinião a gente vai ter mais queda aí, até porque a gente tá vendo formação de topos descendentes, e agora o que falta para ele formar fundo descendente também é o rompimento desse fundo em 2,15, tá? Então romper esse fundo em 2,15, a gente vai ter fundos descendentes também e possibilidade de mais queda aqui pro token Hook, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí, porque quem tá tentando ou tá esperando oportunidade no token Hook, eu acredito que esse token não vai dar oportunidade aí pra gente estar entrando. Não deu no lançamento e não vai dar a partir de agora, porque na minha opinião ele vai cair um pouco mais, porque esse market cap, esse valor de mercado que ele tá aqui, tá muito alto, tá? Já tinha falado para vocês sobre o market cap e o preço de 2 dólares, que acaba sendo um preço super valorizado, no qual ele vai tentar corrigir um pouco mais, até 50 centavos de dólar, para que ele corrija aí toda essa inflação gerada aí por exchanges ou pelos lançamentos que aconteceu do token Hook, não só na Binance e em outras exchanges também, tá bom? Mas enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí para ajudar o canal. Lembrando, vou deixar embaixo o link para o grupo do Telegram, um grupo aberto onde você pode bater um papo com a galera, tirar suas dúvidas, mandar mensagem para mim diretamente, vou estar te respondendo lá. E deixa aí nos comentários o que você está achando do vídeo, sua opinião também sobre o Bitcoin, o que pode acontecer com o Bitcoin. Lembrando que eu leio todos os comentários e respondo também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!